Meu nome é Isabela Reio. Tenho 32 anos e moro em um condomínio na cidade. Você acha que conhece as pessoas que te criaram. Você acha que, se der tudo a elas, seu dinheiro, seu tempo, seu amor, elas vão te respeitar em troca. Eu acreditei nessa mentira por anos. Mas uma ligação numa terça-feira à tarde destruiu essa ilusão para sempre. Eu estava sentada na minha mesa olhando relatórios de marketing quando meu celular vibrou. Era a senhora Gable, minha vizinha idosa da casa no lago, que fica a 2 horas dali. A voz dela estava desesperada. Ela perguntou por que eu não tinha avisado sobre uma grande reforma. Eu congelei. Eu não estava fazendo nenhuma reforma. Eu não tinha autorizado ninguém a mexer naquela casa. Isabela, ela sussurrou, tem escavadeiras aqui. Estão destruindo a varanda de vidro. Seu irmão Marcos está dando ordens. Seus pais estão medindo o terreno. Meu coração parou. Eu senti um frio tomar meu corpo inteiro. Meu nome é Isabela. Tenho 32 anos. Por 7 anos, fui a base financeira da minha família. Comprei a casa dos meus pais. Paguei o aluguel do meu irmão. Eu achava que estava sendo uma boa filha. Mas naquele momento, olhando para o meu celular, eu entendi uma verdade horrível. Eles não estavam apenas visitando minha propriedade. Eles estavam roubando ela. E achavam que eu não faria absolutamente nada para impedir. Mas antes de eu te contar como tudo virou de cabeça para baixo. Meu nome é Isabela Reio. Tenho 32 anos. Para entender por que aquela ligação me destruiu, você precisa entender os últimos 7 anos da minha vida. Você precisa entender que eu não apenas amava minha família. Eu sobrevivia por eles. Eu trabalhava por eles. Eu construí minha vida inteira em volta de garantir que eles estivessem seguros e confortáveis. Eu cresci acreditando que amor era uma troca. Se eu fosse boa, se eu alcançasse coisas, se eu desse o suficiente, talvez eu tivesse valor. Meu irmão Marcos era diferente. Ele era o filho de ouro. Ele não precisava fazer nada para ser amado. Bastava existir. Se ele falhava numa prova, meus pais culpavam o professor. Se eu falhava, perguntavam por que eu não tinha estudado mais. Eu levei esse padrão para a vida adulta. Comecei meu negócio de marketing aos 24 anos. Trabalhava de 18 horas por dia. Perdi aniversários. Perdi encontros. Não tirei férias por 4 anos. Construí minha empresa de um laptop em uma cafeteria até virar uma firma com 20 funcionários. E no momento em que tive meu primeiro lucro real, eu não comprei um carro. Não comprei uma bolsa de grife. Eu comprei uma casa para meus pais. O antigo aluguel estava caindo aos pedaços. O proprietário aumentava o preço todo ano, e a aposentadoria do meu pai não era suficiente. Eu via o estresse nos olhos da minha mãe. Então eu assumi tudo. Paguei uma entrada enorme em um lindo bungalow de 3 quartos em um bairro bom. Coloquei a hipoteca no meu nome porque o crédito deles era ruim, mas disse a eles que aquela era a casa deles. Obrigada, Isabela, minha mãe disse, me abraçando. E naquele momento pareceu real, parecia que, finalmente, eu tinha conquistado meu lugar na família. Mas aquilo era só o começo. Nos 7 anos seguintes, os limites simplesmente desapareceram. Começou pequeno. O Marcos precisava de ajuda com o seguro do carro. Eu paguei. Depois ele precisou da entrada de um apartamento porque queria morar com a namorada, Jennifer. Eu assinei o cheque. Depois disso, virou obrigação. Lembro claramente de um jantar de Natal. Estávamos sentados na mesa da casa que eu paguei. O aquecedor, que eu também pagava, deixava tudo quente. A comida em cima da mesa foi comprada com o meu cartão de crédito. Marcos bateu no copo. Grande notícia, ele disse, sorrindo para todos. A Jen e eu vamos viajar para Cabo por 2 semanas. Meus pais bateram palmas. Ah, vocês merecem, filho, meu pai disse, todo orgulhoso. Você trabalhou tanto. Marcos trabalhava meio período numa loja de ferramentas. Já tinha largado 3 empregos naquele ano porque não gostava dos chefes. Eu levantei o olhar do prato. Isso deve ser caro, eu disse baixo.
Minha mãe me lançou aquele olhar. Um olhar que dizia, não estraga isso. Isabela, não fica com ciúmes, ela disse. Seu irmão precisa relaxar. Na verdade, a gente estava pensando que você podia ajudar com as passagens, como presente de Natal. Eu senti um nó na garganta. Mãe, eu acabei de pagar o telhado novo dessa casa. Foram $6.000. E daí? Marcos disse, espetando uma batata com o garfo. Você tem uma empresa, Bela. Você tem dinheiro sobrando. Família ajuda família. Não seja mão de vaca. Mão de vaca. Eu tinha pago o telhado. Eu pagava o imposto da casa deles. Eu paguei a cirurgia dentária do meu pai quando o plano de saúde negou. Eu pagava a conta de celular do Marcos porque ele sempre esquecia. Eu estava jogando milhares de dólares por mês num buraco sem fundo. E eles me chamavam de mesquinha porque eu hesitei em pagar uma viagem que nem sequer fui convidada. Mesmo assim, eu paguei. Assinei o cheque das passagens. Eu queria manter a paz. Queria que eles sorrissem para mim do jeito que sorriam para o Marcos. Eu dizia para mim mesma que era generosidade. Que eu era forte. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu estava comprando o afeto deles. E o preço só aumentava. Há 3 anos, eu comprei a casa do lago. Era para mim. Era a única coisa separada. Uma casa simples, precisando de reforma, em um lago tranquilo a 2 horas da cidade. Era o meu refúgio. Eu ia para lá escrever, pensar, respirar. Eu dei uma chave para meus pais, só para emergências ou para eles passarem um fim de semana pescando. Eu deixei claro. Esse é o meu espaço. Por favor, respeitem. Eles concordaram. Eles assentiram. Eu achei que eles me respeitavam. Achei que, por eu sustentar eles, eles respeitariam meu único limite. Eu fui ingênua. No fundo, eu não era uma pessoa com sentimentos e uma casa. Eu era só um recurso. Uma caixa eletrônico que respira. E quando uma caixa eletrônica para de liberar dinheiro, ninguém pede com educação. Eles tentam arrombar. A viagem até a casa do lago normalmente levava 2 horas. Naquele dia, levei 90 minutos. Minhas mãos estavam tão apertadas no volante que meus nós dos dedos ficaram brancos. Não coloquei música, não liguei o rádio. O silêncio dentro do carro era pesado. Eu repetia na minha cabeça a voz da senhora Gable. Escavadeiras destruindo paredes. Não fazia sentido. Talvez ela estivesse errada. Talvez uma árvore tivesse caído e eles estavam só limpando. Meus pais não fariam isso. Eles sabiam o quanto eu amava a sala de sol. Eles sabiam que eu planejava reformar ela no ano seguinte, do meu jeito, exatamente como eu queria. Eles não começariam uma construção sem me perguntar. Isso é ilegal. Isso é loucura. Mas quando eu virei na estrada de cascalho que levava até a minha propriedade, a negação morreu. O barulho veio primeiro. O som alto de máquinas pesadas. O bip 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 de um caminhão dando ré. Quando fiz a última curva, eu pisei forte no freio. Minha casa linda e tranquila, tinha virado um canteiro de obras. Uma caçamba enorme amarela estava no meu gramado da frente, destruindo meus canteiros de flores. Uma van branca com Miller Construction escrita na lateral estava estacionada perto da varanda. E a casa? Meu estômago despencou. A parede inteira do lado leste tinha sumido. A sala de sol, onde eu tomava café todas as manhãs, era um monte de entulho. Um buraco enorme aberto na lateral da minha casa, coberto por uma lona azul tremendo com o vento. Eu saí do carro. Minhas pernas estavam fracas. Eu caminhei em direção ao caos. Vi meu pai primeiro. Ele estava perto da caçamba, segurando uma planta da obra, apontando para algo. Usava capacete. Parecia importante. Parecia o chefe de tudo aquilo. Minha mãe estava sentada numa cadeira de jardim à minha cadeira tomando chá gelado, assistindo à destruição como se fosse um espetáculo. E então eu vi o Marcos. Ele estava parado com um dos empreiteiros, rindo. Deu um tapa nas costas do homem. Ei!
Eu gritei. Minha voz falhou. O que está acontecendo? O barulho das máquinas engolia minha voz. Eu corri mais perto, pisando em madeira quebrada e vidro estilhaçado. O vidro das janelas da minha sala de sol. Para! Eu gritei. Para isso agora. Marcos virou. Ele não parecia culpado. Nem assustado. Parecia irritado. Bella, ele disse, gritando por causa do barulho que você está fazendo aqui? A mãe disse que você ia estar ocupada essa semana. Eu fui até ele, tremendo de raiva. O que você está fazendo com a minha casa? Quem são essas pessoas? Meu pai se aproximou, calmo. Calmo demais. Isabela, se acalma. Você está fazendo um show na frente dos trabalhadores. Um show? Eu apontei para o buraco na minha casa. Vocês destruíram a minha casa. A gente está expandindo, meu pai disse, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. A sala de sol era pequena demais. Se o Marcos e a Jennifer vão morar aqui, eles precisam de uma suíte de verdade. E precisamos de um quarto de bebê. O mundo parou por um segundo. Morar aqui? Eu sussurrei. Bebê? Repeti, sem acreditar. A Jennifer está grávida, minha mãe disse da cadeira, sorrindo. Não é maravilhoso? Vamos ter um neto. Eles não podem ficar naquele apartamento pequeno. Meu pai continuou, como se fosse uma reunião de negócios. A gente conversou. Essa casa fica vazia metade da semana. É egoísmo você querer tudo só para você. O Marcos precisa de uma casa. Isso aqui é perfeito para eles. Vamos construir um segundo andar na garagem para mim e sua mãe, para ajudar com o bebê. Eu olhei de um para o outro. Marcos. Meu pai. Minha mãe. Eles me encaravam como se aquilo fosse totalmente normal. Não havia vergonha. Não havia dúvida. Eles tinham planejado a minha vida sem mim. Eles tinham decidido que a minha propriedade era a propriedade de todos. Eu nunca concordei com isso, eu disse, com a voz baixa e perigosa. Eu nunca disse que o Marcos podia morar aqui. Eu nunca autorizei construção nenhuma. Marcos revirou os olhos. Para de drama, Bella. Você tem aquele apartamento na cidade. Ganha bem. Não precisa disso aqui. Somos família. A gente decidiu o que era melhor. Decidimos? Eu repeti. Sim, meu pai disse, sério. Tivemos uma reunião de família no domingo passado. Você estava trabalhando, como sempre, então tomamos uma decisão executiva. Contratamos a empresa na segunda-feira. Como? Eu perguntei. Como vocês contrataram uma construtora? Vocês não são donos dessa casa. Eu sou. O empreiteiro, um homem forte com uma prancheta, se aproximou. Ele parecia confuso. Tem algum problema, Sr. Reio? Ele perguntou para meu pai. Nenhum problema, meu pai respondeu. Minha filha só está emocional. Eu sou a dona, eu disse para o empreiteiro. Eu sou Isabela Reio. Eu não contratei vocês. Ele franziu a testa. Eu tenho o contrato aqui, senhora. Assinado por Isabela Reio, e também tem um documento de procuração anexado ao pedido de licença. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Me mostre, eu exigi. Ele me entregou a prancheta. Eu olhei a assinatura no final da ordem de serviço. Isabela Reio. Era uma boa falsificação. Mas não era minha. Atrás dela, havia uma cópia de uma procuração. Eu li. Dizia que eu tinha dado ao meu pai total autoridade legal sobre a propriedade. E estava notarizado. Eu olhei para ele. Você falsificou minha assinatura. Ele deu de ombros. Eu assinei por você. É a mesma coisa. Eu sou seu pai. Eu sei o que é melhor. Isso é fraude, eu disse. Ah, para de usar palavras difíceis, Marcos falou, irritado. A gente está melhorando essa sua casa caindo aos pedaços. Você devia estar agradecendo. Estamos valorizando o imóvel.
Quem está pagando isso? Eu perguntei, olhando para os 5 trabalhadores. Você, meu pai disse. Eu usei o cartão de crédito que você me deu para emergências. Já foram 10.000 de entrada. Vamos precisar de mais 20.000 em breve. Eles tinham roubado minha casa. Tinham roubado meu dinheiro para destruir minha casa. E ainda planejavam se mudar e me tirar de lá. Eu olhei para minha mãe. Ela continuava tomando chá. Não se importava. Olhei para a casa. Meu refúgio. Violado. Eu quis gritar. Quis pegar o martelo e quebrar o para-brisa do carro do Marcos. A raiva doía fisicamente no meu peito. Parecia que minhas costelas iam quebrar. Mas então algo mudou. Uma clareza fria tomou conta de mim. Se eu gritasse, eles iam me chamar de louca. Se eu chorasse, iam dizer que eu estava exagerando. Eles esperavam uma explosão, e depois que eu voltasse a apagar tudo. Como sempre foi. Dessa vez não. Eu respirei fundo. Entreguei a prancheta de volta para o empreiteiro. Isabela, meu pai disse, num tom de aviso. Não começa drama. Eu não olhei para ele. Nem para o Marcos. Virei as costas. E caminhei até meu carro. Aonde você vai? Marcos gritou. A gente precisa escolher os azulejos do banheiro. Entrei no carro. Tranquei as portas. Engatei a ré e saí da entrada. Eu não fui para casa. Eu fui para a guerra. Dirigi 3 quilômetros até o estacionamento de um posto de gasolina. Eu encostei o carro e desliguei o motor. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia nem segurar o celular no começo. Tive que sentar em cima das mãos por um minuto inteiro só para controlar o tremor. Eu não chorei. Acho que eu estava em choque. A imagem da parede destruída, a assinatura falsificada, o sorriso arrogante do Marcos, tudo aquilo ficou queimado na minha mente. Eu respirei fundo e tentei me lembrar do logo da empresa na van. Miller Construction. Procurei no celular. A sede ficava no centro da cidade, a uns 10 minutos dali. Eu fui até lá. Quando entrei no escritório, a recepcionista sorriu. Posso ajudar? Eu preciso falar com o dono. Agora eu disse. Minha voz estava completamente fria. Eu devia estar assustadora, porque ela nem discutiu. Apenas apertou um botão e me liberou imediatamente. O Sr. Miller era um homem de meia idade, sentado atrás de uma mesa bagunçada. Ele levantou surpreso. Sr. Miller, eu disse meu nome é Isabela Reio. Vocês têm uma equipe agora na 44 Lakeview Drive. Sim, ele respondeu. Uma grande reforma. Suite Master, apartamento na garagem. Seu pai está supervisionando. Meu pai não é o dono, eu disse. Eu sou. Eu tirei minha carteira e joguei na mesa. Depois abri no celular a escritura do imóvel. Eu guardava tudo na nuvem. Essa casa é minha. Única proprietária. Sem coproprietários. Ele franziu a testa. Mas eu tenho um contrato assinado e uma procuração. A procuração é falsa, eu interrompi. Eu não assinei nada disso. Eu não contratei vocês. Eu não autorizei nenhuma obra. Vocês estão invadindo e destruindo minha propriedade com base em documentos fraudulentos. O rosto dele ficou pálido. No ramo da construção, trabalhar sem contrato válido é um pesadelo. Dá processo. Pode até tirar licença da empresa. Tem certeza? Ele perguntou. Em 1 hora eu vou chamar a polícia para denunciar fraude, eu disse. Se sua equipe ainda estiver na minha propriedade quando eles chegarem, vocês vão estar no processo também por negligência e destruição de propriedade. Ele pegou o telefone na hora. Jim, aqui é o Miller. Para tudo. Agora. Tira todo mundo do local. Não me importa o que o velho falou. Sai da propriedade imediatamente. Deixa a caçamba, depois resolvemos. Só tira a equipe de lá. Ele desligou e me olhou. O trabalho está parado. Eu não fazia ideia. Preciso de cópias de tudo que seu pai me deu.
Contrato, pedido de licença, procuração, tudo eu disse. Ele imprimiu tudo para mim. As mãos dele também tremiam. Eu peguei a pasta. Obrigada. E saí. Voltei para o carro e comecei a dirigir de volta para a cidade. Não fui ao lago para comemorar. Eu não queria ver eles. 10 minutos depois, meu celular começou a tocar. Ligação, pai. Eu não atendi. Ligação, Marcos. Eu não atendi. Ligação, mãe. Eu não atendi. Então começaram as mensagens. Pai, o que você fez? Os trabalhadores foram embora. Marcos, você é muito egoísta. Você envergonhou o pai na frente da equipe. Mãe, Isabela, atende o telefone. Você está destruindo tudo. Jennifer está chorando. Como você pode ser tão cruel? Pai, resolve isso agora. Liguem para a empresa e mandem eles voltarem agora, ou então nem apareçam no Natal de Ação de Graças. Eu encarei as mensagens. Eles não estavam preocupados comigo. Não estavam arrependidos por terem destruído minha casa. Eles estavam irritados porque eu tinha parado tudo. Estavam irritados porque o caixa eletrônico tinha quebrado. Eu senti uma sensação estranha no peito. Era a morte da esperança. Por anos, eu tinha esperança de que, se eu fizesse o suficiente, eles me tratariam com respeito. Mas naquele momento eu entendi, isso nunca ia acontecer. Eles não me viam como filha. Me viam como uma ferramenta. E quando uma ferramenta para de funcionar, você não ama ela. Você joga fora. Eu bloqueei os números. Não para sempre. Ainda não. Mas por aquela noite, eu precisava de silêncio. Dirigi até meu apartamento vazio. Sentei no sofá no escuro. Não acendi nenhuma luz. Só fiquei ali, segurando a pasta com os documentos falsificados. Minha casa estava quebrada. Minha família estava quebrada. E pela primeira vez na vida, eu não ia tentar consertar. Eu ia me proteger. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Fui ver um advogado. Eu já tinha usado o Sr. Henderson antes para contratos da minha empresa. Ele era um tubarão, caro, frio e totalmente sem emoção. Exatamente o que eu precisava. Sentei na sala de vidro dele e coloquei tudo na mesa. A escritura da Casa do Lago. A pasta do Sr. Miller com o contrato falso e a procuração forjada. O extrato do cartão mostrando os $10.000 da entrada. O Sr. Henderson analisou tudo em silêncio. Ajustou os óculos. Isabela, ele disse, isso é sério. Isso não é só uma briga de família. Isso é apropriação indébita. É falsificação. É roubo de identidade. Meu pai cometeu vários crimes graves. Ouvir aquilo em voz alta tornou tudo real. Eu sei, eu disse. Podemos abrir um boletim de ocorrência imediatamente, ele disse. Pelo valor e pelo dano, seu pai pode pegar prisão. Seu irmão também, se participou. Prisão. Meu pai algemado. Minha mãe chorando num tribunal. A imagem me deu náusea. Mesmo depois de tudo, a culpa ainda existia em mim. Era como se estivesse programada. Eu não conseguia mandar meu pai para a cadeia. Não ainda. Eu não quero abrir processo criminal agora, eu disse. Quero resolver isso de forma civil primeiro. Quero eles fora da minha vida e quero meu dinheiro de volta. Certo, ele respondeu. Então vamos expulsá-los. Expulsá-los da Casa do Lago? Eu perguntei. Não, ele disse. Da casa deles. Eu pisquei. O quê? A casa onde eles moram. O bungalow. Quem é o dono? Eu disse. Eu comprei há 7 anos. Mas deixei eles morarem lá sem pagar aluguel. Não existe contrato. Então eles são inquilinos informais, ele explicou. E você tem o direito de encerrar isso com aviso legal. Ele me olhou sério. Isabela, eles destruíram sua propriedade. Roubaram seu dinheiro. Tentaram tomar sua casa de férias.
Você não pode continuar sustentando pessoas que estão te roubando. Ele estava certo. Mas a ideia de tirar meus pais da casa deles parecia o maior erro da minha vida. Era como se fosse contra tudo que eu tinha sido ensinada a ser como filha. Eu preciso saber o tamanho do dano primeiro, eu disse. O Sr. Henderson assentiu. Vou enviar um perito forense hoje para a casa do lago. Vamos calcular o valor exato da destruição. 2 dias depois, o relatório chegou. O dano era grande. Eles tinham comprometido a estrutura da parede leste. A fiação elétrica tinha sido arrancada de forma insegura. A fundação da sala de sol estava rachada. Custo total estimado para conserto, $15.000. Mais os $10.000 da entrada roubada. Total, $25.000 de prejuízo. Eu olhei para o número. $25.000. Isso era um carro. Era um ano de faculdade. E eles tinham feito tudo isso em 3 dias, sem me perguntar nada. Naquela tarde, eu desbloqueei o celular. Tinha 47 mensagens de voz. Uma era do Marcos. Bella, você precisa resolver isso. O pai está surtando. Você está agindo como uma louca. Só deixa eles terminarem a obra. É pela família. Outra da minha mãe. Eu não sei quem você pensa que é. Depois de tudo que fizemos por você, te criamos, e você nos trata como criminosos. Você é uma filha ingrata. Ingrata. Essa palavra foi o suficiente. Eu tinha dado uma casa para eles. Eu tinha dado tudo. E porque eu parei eles de roubar mais, eu era ingrata. Eu liguei para o Sr. Henderson. Redija os documentos, eu disse. Minha voz estava firme. Quais? Ele perguntou. Todos, eu respondi. A cobrança de reembolso e o aviso de despejo da casa deles. 30 dias. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Eles vão lutar contra você, ele avisou. Vão tentar te manipular emocionalmente. Vão usar a família contra você. Eu sei, eu disse. Eu estou pronta. Eu não estava pronta. Eu estava apavorada. Mas eu sabia que, se não fizesse isso, eu nunca seria livre. Eu seria serva deles para sempre. Marquei uma reunião. Enviei uma mensagem no grupo da família. Sábado, 14 horas. Na casa do lago. Vamos conversar. Meu pai respondeu. Finalmente você voltou a ter juízo. Marcos. Melhor trazer a carteira. Tem obra para pagar. Eu encarei a tela. Eles achavam que eu ia pedir desculpas. Achavam que eu ia me render. Não tinham ideia de que eu estava indo me despedir. Dirigir até a casa que eu comprei para meus pais me pareceu diferente dessa vez. Normalmente, eu sentia orgulho. Via o gramado bem cuidado, a pintura nova, e pensava, eu fiz isso. Eu cuidei deles. Dessa vez, parecia que eu estava indo direto para uma armadilha. Estacionei na rua, não na entrada da garagem. Eu não queria ficar presa. Revisei minha bolsa. Pasta com provas. Documentos legais. Tudo preparado pelo meu advogado. Minhas mãos estavam frias, mesmo sendo um dia quente. Respirei fundo, olhei no espelho do carro e disse em voz baixa. Não chore. Não volte atrás. Eu desci do carro. Subi o caminho até a casa. Usei minha chave para abrir a porta, mas a corrente estava colocada. Eu tive que tocar a campainha da minha própria casa. Minha mãe abriu. Não sorriu. Não me abraçou. Só me olhou com uma mistura de decepção e impaciência. Você está atrasada, ela disse, saindo da frente. São exatamente 14 horas, eu respondi. Só entra, ela suspirou. Todo mundo está na sala. Eu entrei. A sala estava montada como se fosse uma intervenção. Meu pai estava sentado na poltrona favorita dele, a reclinável de couro que eu tinha comprado de presente de 60 anos. Marcos estava no sofá, de braços cruzados, olhando para o teto.
Jennifer, grávida, estava ao lado dele, acariciando a barriga e me olhando com um ar de julgamento. No centro da sala tinha uma única cadeira de madeira, virada para eles. Parecia uma cadeira de interrogatório. Senta, Isabela, meu pai disse. A voz dele era profunda, autoritária. A mesma voz que ele usava quando eu era adolescente e chegava tarde. Mas eu não sentei naquela cadeira. Fui até a mesa de jantar, puxei uma cadeira pesada e sentei ali. Eu precisava de uma barreira entre nós. Precisamos ter uma conversa séria, meu pai começou. Ele se inclinou para a frente. Esse seu comportamento precisa parar. Está fora de controle. É desrespeitoso. E, sinceramente, está nos envergonhando. Envergonhando? Eu repeti. Sim, Marcos entrou na conversa. Os trabalhadores estão achando a gente uma piada. Você chegou lá gritando, mandando em todo mundo, expulsando as pessoas. Fez o pai parecer fraco. Me fez parecer mentiroso. Você é mentiroso, Marcos, eu disse, calma. Ei! Ele gritou. Cuidado com o que fala. Eu estou fazendo o melhor para essa família. A Jennifer está grávida. A gente precisa de espaço. Aquele lago estava abandonado enquanto você bancava rica na cidade. A gente só estava consertando. Falsificando minha assinatura, eu perguntei. Detalhes, meu pai disse, balançando a mão. Tecnicidades. Ele continuou. Olha, Isabela, a gente entende que você está estressada com o trabalho. Talvez esteja sozinha. Você não tem marido, não tem filhos ainda, então acaba se apegando a coisas materiais. Mas você precisa entender, pessoas são mais importantes que propriedade. Minha mãe concordou. Exatamente. Nós somos sua família. As únicas pessoas que realmente te amam. E você está nos tratando como estranhos por causa de madeira e tijolos. Meu pai respirou fundo, como se estivesse sendo generoso. Temos uma proposta. Vamos esquecer seu surto de ontem. Vamos passar por cima disso. Mas você precisa fazer uma coisa, ligar agora para o empreiteiro, no viva voz, pedir desculpas, dizer que foi um mal-entendido e mandar eles voltarem na segunda. E você precisa pagar a próxima parcela da obra. Ele sorriu levemente. Assim a gente volta a ser uma família feliz. Eu olhei para eles. Nenhum deles estava arrependido. Nenhum deles estava com medo. Eles realmente acreditavam que estavam certos. Acreditavam que meu dinheiro era deles. Acreditavam que eu tinha a obrigação de obedecer. E se eu não fizer isso? Eu perguntei. Minha mãe colocou a mão no peito, como se estivesse ofendida. Então você está virando as costas pra gente, ela disse, com a voz tremendo de mentira. Está escolhendo dinheiro em vez do seu irmão e do seu sobrinho. Está escolhendo ganância em vez de amor. E eu não sei se consigo ter uma filha assim. Jennifer falou pela primeira vez. A voz dela era baixa, quase triste, mas cheia de julgamento. Isabela, pensa no bebê, Jennifer disse. Você não quer seu sobrinho crescendo numa casa linda no lago? Não quer ser a tia legal? Por que você tem que ser tão difícil? Difícil? Eu repeti. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. O único som na sala era o relógio antigo no corredor fazendo tic-tac. Eu me lembrei de comprar aquele relógio. Me lembrei do sofá onde o Marcos estava sentado. Me lembrei de pagar a luz que mantinha aquela casa funcionando. Eu também tenho uma proposta, eu disse, baixo. Ótimo, meu pai respondeu, assentindo. Vamos ouvir. Eu abri minha bolsa. Tirei uma pasta grossa. Coloquei em cima da mesa de jantar. O som do papel pesado batendo na madeira ecoou na sala silenciosa. Eu não acho que vocês entendem a situação, eu disse. Vocês acham que isso é uma discussão de família? Uma negociação? Eu abri a pasta. Isso não é uma negociação. Espalhei os documentos na mesa, um por um. Sem pressa. Eu queria que eles vissem tudo. Isso eu apontei para o primeiro é o laudo pericial dos danos que vocês causaram na minha casa do lago. O engenheiro esteve lá ontem.
Vocês destruíram a parede estrutural. Danificaram a fundação da sala de sol. A fiação elétrica que arrancaram é um risco de incêndio. Meu pai riu de leve. Aquilo era uma casa velha. Já estava quebrada. Não, eu respondi. Era antiga. Agora está destruída. O custo do reparo é $15.000. Coloquei o segundo documento na mesa. Esse aqui é o extrato do cartão mostrando os $10.000 que vocês gastaram sem minha permissão. Isso é roubo. Eu ia te pagar de volta, meu pai disse. Com qual dinheiro, pai? Eu perguntei. Você não trabalha há 5 anos. Mora numa casa que eu pago. Come comida que eu compro. Como você ousa falar isso comigo? Minha mãe sibilou. Eu ignorei. Coloquei o terceiro documento. Esse era o mais pesado. Esse aqui é o depoimento do cartório. Meu advogado encontrou. Prova que a procuração foi falsificada. Você assinou meu nome. Eu olhei direto para o meu pai. Isso é crime. Dá até 5 anos de prisão. O silêncio ficou pesado. O rosto dele perdeu a cor. Marcos descruzou os braços. Você não colocaria seu próprio pai na cadeia, ele disse, mas a voz já não tinha tanta certeza. Eu não quero, eu respondi. Mas eu vou, se precisar. Peguei o último documento. Capa azul, grampeado. Então aqui está o acordo. O único acordo. Olhei direto nos olhos do meu pai. Vocês vão me pagar os 15.000 do reparo. Vão devolver os 10.000 que roubaram. Empurrei o papel azul pela mesa. E tem 30 dias para sair desta casa. Minha mãe engasgou. Cobriu a boca com a mão. O quê? Isso é uma notificação de despejo, eu disse, firme. Essa casa é minha. Eu deixei vocês morarem aqui sem pagar aluguel por 7 anos. Isso acaba hoje. Vocês são inquilinos informais. E eu estou encerrando isso. Você não pode fazer isso. Meu pai gritou, levantando da cadeira, vermelho de raiva. Essa é minha casa. Eu te criei. Você me deve. Eu levantei também. Eu não te devo nada. Minha voz finalmente subiu. Eu dei a vocês centenas de milhares de dólares ao longo dos anos. Eu comprei essa casa. Paguei os impostos. Consertei o telhado. E vocês roubaram de mim? Falsificaram meu nome. Tentaram tomar outra casa minha. Vocês morderam a mão que sustentava vocês. E agora estão surpresos porque essa mão está se afastando. Para onde a gente vai então? Minha mãe começou a chorar. Isabela, a gente é velho. Não tem como pagar aluguel nesse mercado. Isso não é mais problema meu, eu disse. Talvez o Marcos possa ajudar. Ele não é o favorito? Então deixa o filho de ouro cuidar de vocês. Marcos levantou de repente. Eu não posso sustentar eles. Eu trabalho meio período. Eu tenho um bebê chegando. Então talvez você devesse arrumar outro emprego em vez de planejar viagem que não pode pagar, eu retruquei. Você é um monstro, Jennifer cuspiu. Você está jogando uma mulher grávida e idosos na rua. Você não tem coração. Não, eu disse. Sem coração é roubar de quem sustenta vocês. Sem coração é fazer sua filha achar que está louca só por proteger o que é dela. Eu olhei direto para ela. Eu não estou sendo sem coração. Estou sendo adulta. E está na hora de vocês também serem. Meu pai bateu a mão na mesa. Eu não vou sair. Você vai ter que me tirar daqui à força. Se vocês não saírem em 30 dias, eu disse, minha voz ficando completamente fria, eu vou registrar a denúncia de falsificação. Vou abrir processo criminal. E em vez de se mudarem para um apartamento, vocês vão se mudar para uma cela. A escolha é de vocês. Peguei minha bolsa. Vocês têm 30 dias. Não me liguem, a não ser para confirmar que estão saindo. Virei e caminhei até a porta. Minha mãe gritava. Eu não tenho mais filha. Você está morta para nós. Eu parei por um segundo.
Minha mão ficou suspensa na maçaneta. Doía. Doía mais do que eu consigo explicar. Era como arrancar um pedaço do meu corpo. Mas eu sabia, se eu ficasse, se eu cedesse mais uma vez, eu iria morrer por dentro. Adeus, eu disse. E saí. Fechei a porta atrás de mim ouvindo os gritos. Achei que o pior tinha passado. Eu estava errada. O silêncio não durou. 2 horas depois, meu celular começou a explodir de notificações. A Jennifer tinha ido para o Facebook. Ela postou um texto enorme, dramático, me marcando minha empresa e toda a família. Eu nunca pensei que lavaria roupa suja de família em público, mas estou destruída. Minha cunhada, Isabela Reio, acabou de colocar os próprios pais idosos e o irmão grávido na rua. Ela é milionária e se importa mais com uma casa de férias do que com a família. Estamos sem lugar para ir. Por favor, orem por nós. Somos vítimas da ganância. Aquilo viralizou na nossa comunidade pequena. Os comentários começaram a chover. Eu achava ela tão gente boa. Que horror, boicota essa empresa. Como alguém faz isso com os próprios pais? Rica sem coração. Minha tia, irmã da minha mãe, me mandou mensagem. Isabela, estou com vergonha de ser sua parente. Resolva isso imediatamente. Meus primos me bloquearam no Instagram. Eu fiquei sentada no meu apartamento, vendo minha reputação ser destruída em tempo real. Meus parceiros de negócio começaram a ligar, perguntando o que estava acontecendo. Eu me senti doente. Eu só queria desaparecer. Eu quis apagar minhas contas e simplesmente sumir. Mas então eu lembrei da pasta. Lembrei da verdade. Eles estavam usando meu silêncio contra mim. Estavam contando que eu seria educada demais para reagir. Eu não era mais educada. Eu estava cansada. Abri meu laptop. Escrevi um único post. Sem emoção. Sem insultos. Só fatos. Normalmente eu não exporia minha vida privada, mas não vou aceitar ser difamada. Aqui estão os fatos. Eu comprei uma casa para meus pais há 7 anos e permiti que morassem lá sem pagar aluguel. Paguei todas as contas deles. Na semana passada, minha família falsificou minha assinatura e uma procuração para tomar controle de outra propriedade minha. Eles causaram $15.000 em danos na minha casa ao tentar morar lá sem minha permissão. Eles retiraram $10.000 da minha conta bancária. Eu não os expulsei por ganância. Eu pedi que saíssem porque cometeram fraude contra mim. Em anexo, fotos dos danos, documentos falsificados e extratos bancários comprovando anos de suporte financeiro. Eu postei. E esperei. A internet é estranha. Ela ama uma vítima, mas ama mais ainda a verdade quando ela aparece com provas. Em 1 hora, tudo virou. As pessoas viram as fotos da sala de sol destruída. Viraram os extratos mostrando anos de dinheiro indo para o Marcos, aluguel, carro, comida. Viram a falsificação. Os comentários na postagem da Jennifer mudaram completamente. Espera, vocês roubaram dela? Ela pagou tudo por anos e vocês falsificaram a assinatura? Isso é crime. Ela foi muito paciente. Eu teria chamado a polícia. Jennifer apagou o post dela. Mas já era tarde. As capturas de tela já estavam por toda parte. As pessoas que tinham me atacado antes ficaram em silêncio. Minha tia me mandou mensagem. Eu não sabia de tudo. Me desculpa. Eu não respondi. E então começou a outra fase. Meu pai apareceu no prédio no dia seguinte. O porteiro ligou. Senhora Isabela, seu pai está aqui. Ele disse que só quer conversar. Está chorando. Eu olhei para o interfone. Diga que eu não estou. E não deixe subir. Se ele insistir, chame a polícia. Sim, senhora. Eu vi da janela. Ele estava na calçada. O homem que um dia me assustou parecia pequeno agora. Velho. Por um segundo, eu quis descer. Quis consertar tudo. Mas encostei a mão no vidro e disse baixinho. Não.
Se eu deixasse ele subir, não seria um pedido de desculpas. Seria manipulação. Ele ia chorar até eu pagar tudo de novo. Eu me virei. Fui para a cozinha. Fiz um chá. Minhas mãos não tremiam mais. Os 30 dias passaram devagar. Eu não tive contato direto com eles, só com o Sr. Henderson. Eles estão pedindo extensão, ele disse no dia 20. Não, eu respondi. Eles estão perguntando se podem ficar com os móveis no dia 25. Não. Eu comprei tudo. Se quiserem, podem comprar de mim pelo valor de mercado. Eles não compraram. No 30º dia, meu advogado foi até a casa para pegar as chaves. Eu não fui. Eu não conseguia ver a casa vazia. Mais tarde ele me ligou. Eles foram embora, ele disse. Mas deixaram a casa uma bagunça. Jogaram lixo por tudo. Eles arranharam as paredes, mas foram embora. E o dinheiro? Eu perguntei. Seu pai sacou tudo o que tinha, $41 mil, disse o Sr. Henderson. Ele me entregou um cheque administrativo de 25 mil. Isso cobre o roubo e os danos. Eu senti um alívio tão forte que quase fiquei tonta. Eles realmente pagaram. Mais tarde eu soube o que aconteceu com eles. Meus pais se mudaram para um estúdio pequeno do outro lado da cidade. Era o que eles podiam pagar. Meu pai, com 70 anos, teve que voltar a trabalhar. Conseguiu emprego como recepcionista em uma loja grande. Foi humilhante para ele. Ele odiava aquilo. Marcos e Jennifer não conseguiam mais viver na cidade sem meu dinheiro. Foram morar a 2 horas dali, numa cidade mais barata, com os pais dela. Eu soube que o Marcos conseguiu um trabalho fixo num depósito. Eles estavam lutando. Estavam infelizes. Me culpavam por tudo. Mas estavam sobrevivendo. Pela primeira vez, estavam vivendo dentro do que podiam pagar, não dentro do que eu sustentava. Sobre a casa do lago, eu não vendi. Ainda não consegui. Contratei uma equipe de limpeza para reformar tudo. Pintei as paredes. Deixei a casa do jeito que eu queria. Aluguei para um casal jovem, uma professora e um enfermeiro. Pessoas respeitosas. Pagavam em dia. Me mandaram um cartão de Natal me agradecendo por ser uma boa proprietária. Foi estranho ser respeitada dentro daquela casa. Isso me fez perceber o quão disfuncional era a minha família. Peguei o dinheiro que meu pai me devolveu e investi tudo na casa do lago. Contratei outro empreiteiro, um de verdade dessa vez. Reconstruí a sala de sol. Reparei a parede. Fiz tudo do meu jeito. Sem quarto de bebê. Sem suíte para meu irmão. Só uma sala cheia de luz, com vista para a água. Bloqueei minha família em tudo. Telefone, e-mail, redes sociais. Troquei fechaduras. Mudei minha rotina. Eu estava sozinha. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava solitária. Eu escolhi a mim mesma. E não me arrependo. 6 meses depois da expulsão, estou sentada no deck da casa do lago. É cedo. O nevoeiro sobe sobre a água. Tenho uma caneca de café quente nas mãos. O ar é frio, limpo. Meu celular está na mesa ao lado. Em silêncio. Sem mensagens desesperadas pedindo dinheiro. Sem culpa. Sem drama. Às vezes ainda sinto tristeza. Eu lamento a família que eu queria ter. Lamento os pais que eu gostaria de ter tido. Vejo outras mulheres almoçando com suas mães, rindo. E sinto um aperto no peito. Mas então eu lembro das escavadeiras. Lembro da assinatura falsificada. Lembro do olhar do meu pai dizendo que minha casa era dele. E eu entendo agora. Eu não perdi uma família. Eu me livrei de um peso. Eu achava que ser uma boa filha era me queimar para aquecer os outros. Achava que, se eu desse o suficiente, finalmente eles me veriam. Mas você não compra amor. E não compra respeito. Quem te ama não rouba de você. Quem te respeita não falsifica seu nome. Família não é sangue. Família é comportamento. É quem aparece por você,
É quem respeita seus limites. É quem te ama pelo que você é, não pelo que você dá. Eu tomo um gole de café. O sol começa a romper o nevoeiro, transformando o lago em ouro. Eu sou Isabela. Tenho 32 anos. Tenho uma empresa de sucesso. Tenho uma casa linda. E tenho minha dignidade. Eu escolhi a mim mesma. E não me arrependo. Se proteger não é crueldade. É clareza. E aqui, no silêncio da minha própria casa, finalmente, tudo faz sentido.